São João Batista, o profeta que preparou o caminho para o Messias, foi um homem destemido, nascido para desafiar os poderosos e anunciar a chegada do reino de Deus. Mas o que levou esse homem, que vivia no deserto e se alimentava de gafanhotos, a confrontar o rei Herodes com tanta coragem, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida? Que mistério esconde a ousadia de João, aquele que batizou o próprio Jesus e foi chamado de o maior nascido de mulher por ele? Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir detalhes surpreendentes sobre sua vida, sobre o verdadeiro motivo de sua prisão e uma visão celestial que a igreja raramente menciona. Prepare-se para conhecer a história de um homem que, com sua voz poderosa, enfrentou o pecado e a injustiça, anunciando a verdade mesmo diante da morte. E há uma revelação especial, um segredo pouco conhecido sobre a conexão espiritual entre João Batista e Jesus, algo que mudará a maneira como você vê o martírio e o sacrifício deste grande santo. A história de São João Batista começa em uma época de grande expectativa entre o povo de Israel. A nação, há muito oprimida pelos romanos, ansiava pela vinda do Messias prometido. O coração do povo estava sedento por uma renovação espiritual, e os profetas que em tempos passados anunciavam a chegada de um Salvador pareciam ter silenciado há séculos. Nesse cenário, surge a figura improvável de Zacarias e Isabel, um casal simples, fiel a Deus, mas marcado por uma dor que carregavam há décadas, a infertilidade. Zacarias era sacerdote do templo, um homem devoto que dedicava sua vida ao serviço de Deus. Isabel, por sua vez, era descendente direta de Arão, de linhagem sacerdotal, o que tornava ainda mais dolorosa a incapacidade de gerar filhos, uma condição que naquela época era frequentemente vista como uma maldição ou sinal de desagrado divino. Ambos eram justos e irrepreensíveis, mas o fardo de não terem filhos acompanhava cada um de seus dias. Isabel envelhecia em silêncio, resignada, enquanto Zacarias seguia com suas obrigações sacerdotais, embora no fundo do coração a esperança por um filho já tivesse esmorecido. Tudo mudou em um dia comum, enquanto Zacarias realizava um dos serviços mais sagrados para um sacerdote, o incenso no templo. Era um privilégio raro que cabia a poucos, e nesse dia, Zacarias entrou no lugar santo, sozinho, para cumprir sua missão. Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. À sua direita, junto ao altar do incenso, apareceu um anjo. A visão foi tão surpreendente que Zacarias ficou tomado pelo medo. O brilho, a presença celestial diante de seus olhos e a consciência de que algo grandioso estava acontecendo fizeram seu coração disparar. O anjo, percebendo seu temor, disse: "Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida." Aquelas palavras soaram como um eco profundo na alma de Zacarias. Que oração? Ele já não orava por um filho há anos. Aquela súplica antiga, feita com fervor, mas que o tempo e as circunstâncias haviam sufocado, ainda estava viva diante de Deus. O anjo continuou: "Tua esposa Isabel te dará um filho, e lhe porás o nome de João." A promessa foi tão clara, mas tão inacreditável, que Zacarias hesitou. Ele, um homem velho, e sua esposa, também avançada em idade, poderiam realmente conceber um filho? Era uma promessa tão fora de suas expectativas que ele, em sua humanidade, duvidou. "Como posso ter certeza disso? Pois sou velho e minha esposa já é de idade avançada." As palavras de dúvida trouxeram uma resposta firme do anjo: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te anunciar estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras que hão de cumprir-se a seu tempo." E assim, no instante em que Zacarias tentou racionalizar o milagre,
ele perdeu a capacidade de falar. Saiu do templo para a multidão que aguardava e, ao gesticular sem poder proferir uma palavra, todos perceberam que algo sobrenatural havia ocorrido. Enquanto isso, Isabel, ao saber da mensagem de Gabriel e ao perceber que, de fato, sua idade avançada não foi impedimento para o cumprimento da promessa de Deus, recolheu-se em silêncio por 5 meses. Para ela, aquele tempo foi de profunda meditação, de um misto de gratidão e assombro. Cada dia de sua gestação era um sinal vivo do poder de Deus, que age além das limitações humanas. Isabel, que durante anos carregou o estigma de não poder gerar vida, agora sentia a nova vida crescendo dentro dela. Não era apenas o milagre da concepção que a emocionava, mas também a promessa de que seu filho teria um papel crucial no plano divino. Com o tempo, as palavras do anjo tornaram-se cada vez mais reais. João seria grande aos olhos de Deus, não beberia vinho nem bebida forte, e desde o ventre já seria cheio do Espírito Santo. Sua missão seria extraordinária: preparar o caminho para o Senhor. Ele teria a responsabilidade de convocar os filhos de Israel ao arrependimento, trazendo os corações de volta a Deus. Para Isabel, essa missão era motivo de alegria e temor. Como criar um filho que estava destinado a uma tarefa tão grandiosa? Como uma mãe, Isabel sentia o peso dessa responsabilidade, mas ao mesmo tempo estava confiante de que Deus estaria com ela e com João em cada passo. Quando finalmente chegou o tempo do nascimento, o vilarejo inteiro compartilhou da alegria de Isabel e Zacarias. Após anos de aparente silêncio divino, Deus havia olhado para aquela família e concedido um presente que não só mudaria suas vidas, mas que alteraria o curso da história da salvação. Quando o bebê nasceu, todos esperavam que ele fosse chamado Zacarias, em homenagem ao pai. Mas Isabel, firme na instrução do anjo, disse: "Não, ele será chamado João." Os vizinhos, confusos, apelaram para Zacarias, que ainda estava mudo. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: "O nome dele é João." Nesse exato momento, a língua de Zacarias se soltou e ele começou a louvar a Deus. As palavras que haviam ficado presas por 9 meses finalmente explodiram em um cântico de gratidão e profecia. Inspirado pelo Espírito Santo, Zacarias proclamou: "Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo." A profecia de Zacarias não só exaltava a missão de João, como também apontava para a chegada do Messias, o Salvador prometido. Aqueles que estavam presentes testemunhando o milagre do nascimento de João e a restauração da fala de Zacarias ficaram tomados por temor e admiração. Em toda a região da Judéia, as pessoas começaram a comentar: "O que será, pois, este menino?" Havia uma consciência coletiva de que algo extraordinário estava acontecendo e que João teria um papel fundamental nos desígnios de Deus. Mas a infância de João foi diferente de todas as outras. Isabel e Zacarias, conscientes da missão especial que ele carregava, criaram-no com um sentido profundo de consagração. Sabiam que João não era apenas seu filho, mas o precursor do Messias. O ambiente em que ele cresceu era marcado por um profundo respeito pela tradição e pelas Escrituras, mas também pela espera silenciosa de um cumprimento maior. João, desde cedo, compreendeu que sua vida estava destinada a algo muito além do comum. Conforme os anos passaram, João foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde viveu em oração e ascese, preparando-se para o grande chamado que viria. O deserto não foi um refúgio, mas um campo de treinamento espiritual. Ali, João se fortaleceu na fé, em jejum e meditação, sabendo que em breve seria o tempo de anunciar a chegada do Cordeiro de Deus.
Aquele que havia sido o fruto de uma promessa impossível, agora se tornava o mensageiro de uma esperança ainda maior: a vinda de Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Esta primeira parte da vida de São João Batista é marcada por um silêncio que, de repente, se transforma em uma explosão de esperança. Seu nascimento milagroso e o papel singular que desempenharia na história da salvação são testemunhos de que Deus age em seu tempo e que nada, nem a idade avançada de seus pais, nem as dúvidas humanas, podem impedir a realização de sua vontade. João foi concebido como um sinal de que, mesmo quando a fé parece adormecida, Deus está sempre trabalhando, preparando o caminho para algo maior. A infância de João Batista, embora envolta em mistério e silêncio, já trazia os primeiros sinais de sua vocação singular. Desde pequeno, ele foi marcado por uma vida de simplicidade, oração e desapego do mundo. Seus pais, Zacarias e Isabel, conscientes da missão divina de seu filho, criaram-no com a compreensão de que ele não pertencia apenas à sua família, mas ao povo de Israel e, de maneira ainda mais grandiosa, ao plano de Deus para a redenção do mundo. Isabel, após o milagre de sua concepção, sabia que sua maternidade era temporária. Desde cedo, o coração de João já era voltado para algo maior que a vida familiar e as convenções sociais da época. Conforme crescia, João sentia um chamado cada vez mais forte para o isolamento e para a preparação espiritual no deserto. O que levava um jovem a abandonar o conforto da convivência humana e a se lançar em um dos ambientes mais inóspitos da terra? O deserto, na tradição bíblica, sempre foi um lugar de provação e encontro com Deus. Moisés, Elias e outros grandes homens da fé passaram pelo deserto antes de cumprir suas missões. E agora João seria moldado por esse cenário de silêncio absoluto e desolação. Aos poucos, João começou a se distanciar das aldeias e dos centros de convivência, dirigindo-se ao deserto da Judéia, onde os ventos quentes e as dunas de areia se tornariam seus únicos companheiros. Mas ali, longe dos olhos humanos, João encontrava o que procurava: a presença de Deus. O deserto, para ele, não era um lugar de fuga, mas um campo de treinamento espiritual. Ele jejuava, orava e meditava nas Escrituras, buscando discernir mais profundamente o plano de Deus para a sua vida e para o povo de Israel. Os dias e noites se estendiam longos e solitários, e o deserto, com sua vastidão e silêncio esmagador, obrigava João a enfrentar seus próprios medos, desejos e dúvidas. Era ali, naquele isolamento, que sua fé era refinada, seu caráter fortalecido e sua missão cada vez mais clara. Diferente dos jovens de sua idade, que viviam em meio à sociedade, João optou por uma vida de radical desapego. Ele vestia uma túnica de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, símbolos de sua renúncia ao conforto e ao luxo. Para João, a missão que Deus lhe confiara era muito maior do que qualquer bem material ou glória humana. Seu coração ardia por uma causa que transcendia sua própria vida. No deserto, ele não buscava apenas respostas, mas também a purificação da alma, a força necessária para anunciar ao povo aquilo que muitos não queriam ouvir: a necessidade de arrependimento. A imagem de João, solitário e austero no deserto, pode parecer incompreensível à primeira vista, mas ela revela algo profundamente espiritual. O deserto não é apenas um lugar físico, mas um estado interior. João se isolou para ouvir a voz de Deus com clareza, para se despir de tudo que pudesse distraí-lo de sua missão. Em meio ao calor escaldante do dia e ao frio cortante da noite, ele encontrava consolo na oração e nas promessas das Escrituras. Sua mente estava livre das preocupações mundanas e sua alma se tornava cada vez mais afinada com a vontade de Deus.
Após anos de solidão e preparação, o momento de João chegar ao mundo como profeta finalmente se aproximava. Ele retornou das profundezas do deserto como um homem completamente transformado. A mensagem que carregava em seu coração era uma das mais desafiadoras e urgentes. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. A primeira vez que sua voz ecoou nas margens do Rio Jordão, um novo capítulo na história da salvação foi aberto. Seu anúncio não era apenas de um novo tempo, mas de uma nova ordem espiritual. O povo que se aproximava de João sabia que algo diferente estava acontecendo. Ao contrário dos mestres da lei e dos fariseus, que pregavam com uma retórica cheia de regras e formalismos, João falava com uma autoridade que vinha diretamente de Deus. Sua mensagem era clara e sem rodeios. Ele não tinha medo de confrontar o pecado, de expor as falhas morais de seu povo, e sua coragem impressionava a todos. Homens e mulheres de todas as regiões vinham até ele, atraídos pela força de sua palavra. Ele chamava todos a uma transformação profunda e verdadeira. O batismo no Jordão simbolizava esse compromisso renovado com Deus, uma lavagem não apenas do corpo, mas da alma. Cada encontro com João era um convite ao arrependimento. Ele sabia que sua missão era preparar o coração das pessoas para a chegada do Messias. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as sandálias. João não buscava atrair discípulos para si mesmo, mas apontava constantemente para o que estava por vir. A sua humildade era profunda e verdadeira, um traço de caráter que contrastava com a grandeza de sua missão. Ele sabia que sua vida tinha um propósito maior: preparar o caminho para Jesus. O cenário de suas pregações às margens do Rio Jordão era simples, mas carregado de significado. Ali, no fluxo constante das águas do Jordão, o povo encontrava a possibilidade de renascer, de lavar suas impurezas e de se comprometer com uma vida nova. O batismo de João não era apenas um rito exterior, mas um sinal de uma profunda conversão interior. Ele não se importava com as aparências, nem com as honras que outros pregadores buscavam. Para João, a única coisa que importava era o coração. Sua voz ecoava como um trovão, denunciando as injustiças, clamando contra a hipocrisia dos fariseus e saduceus e exigindo uma mudança real de vida. Entre aqueles que vinham ao Jordão para ouvir João, estavam pessoas de todos os estratos sociais. Pobres e ricos, soldados e cobradores de impostos, homens e mulheres se aglomeravam para escutar a mensagem do profeta. A todos, João dava a mesma resposta: produzir frutos dignos de arrependimento. Ele não estava interessado em promessas vazias ou em mudanças superficiais. Sua mensagem era de uma conversão radical, uma mudança de coração e de atitude. Mas nem todos reagiam da mesma forma. Para muitos, João representava uma ameaça. Sua voz poderosa denunciava as injustiças do sistema político e religioso da época, e muitos poderosos começaram a vê-lo com desconfiança. No entanto, João não se deixava intimidar. Sua fidelidade a Deus era inabalável, e ele sabia que seu destino não estava nas mãos dos homens, mas de Deus. Cada palavra que saía de sua boca era carregada de uma verdade que poucos ousavam enfrentar. Ele não temia o confronto, mas sua missão não era apenas de crítica, era de esperança. João sabia que, além do chamado ao arrependimento, havia a promessa de algo maior. O Messias estava vindo e o povo precisava estar pronto para recebê-lo. Entre todos esses momentos, o mais marcante de sua vida pública ocorreu quando ele avistou, entre a multidão, seu primo Jesus de Nazaré. Ao vê-lo aproximar-se para ser batizado, João foi tomado por uma profunda reverência. Ele reconhecia naquele instante que estava diante do Cordeiro de Deus. Hesitou em primeiro momento, dizendo: "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?"
No entanto, Jesus insistiu, e João, em humildade e obediência, realizou o batismo. Ao emergir das águas, os céus se abriram, e uma voz proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." João testemunhou esse momento sagrado, e sua missão encontrou seu clímax. A partir desse instante, ele sabia que o foco deixaria de ser sobre ele. O trabalho de João estava se completando, e ele, com a mesma humildade que sempre demonstrou, retirou-se aos poucos, permitindo que o ministério de Jesus tomasse o centro da história. A força interior de João estava em sua convicção inabalável de que ele era apenas um servo, um preparador do caminho. Mesmo sabendo que sua vida estava à beira de um desfecho trágico, ele jamais desviou o olhar de sua missão. O isolamento no deserto havia preparado João para enfrentar a oposição, para viver em obediência e, finalmente, para aceitar o preço da fidelidade. Ele sabia que a estrada que havia trilhado, desde o deserto até o Jordão, culminaria no sacrifício, mas também na glorificação do nome de Deus. A terceira parte da história de São João Batista começa em um ponto crucial de sua trajetória. O momento em que sua voz inconfundível ecoa não apenas nas margens do Rio Jordão, mas atinge os ouvidos da elite política e religiosa de sua época. Suas palavras, cortantes como uma espada, não deixavam espaço para interpretação dúbia. João havia sido preparado no deserto, endurecido pela vida simples e pela busca constante de pureza interior, para enfrentar diretamente os poderosos sem hesitar, mesmo que isso o colocasse em risco. E esse risco se concretizou de forma inevitável quando ele confrontou o mais temido de todos, Herodes Antipas. Herodes era o tetrarca da Galileia e da Pérea, filho do notório Herodes, o Grande. Sua dinastia era marcada por intrigas e imoralidades, e Herodes Antipas não era exceção. Havia se envolvido em um relacionamento escandaloso com Herodíades, esposa de seu meio-irmão Filipe, quebrando as leis religiosas e o senso moral do povo judeu. Esse relacionamento foi motivo de grande desconforto entre os que conheciam a Torá e suas proibições. Contudo, entre murmúrios e indignações veladas, ninguém ousava questionar abertamente o poder de Herodes. Ninguém, exceto João. Quando João denunciou publicamente o comportamento de Herodes, sua voz ressoou com a autoridade de quem não temia as consequências. "Não te é lícito viver com a mulher de teu irmão", declarou João, e essa frase ecoou como um trovão. Ao contrário dos homens de sua época, João não foi amaciado pelas riquezas ou pelas influências políticas. Sua vida, desde o início, havia sido moldada por uma busca implacável pela verdade e pela retidão. Para João, não havia espaço para concessões quando o pecado era evidente, mesmo que o pecador fosse o governante mais poderoso da região. As consequências dessa ousadia não tardaram a se manifestar. Herodes, embora furioso com a denúncia, sentia um estranho respeito por João. O tetrarca sabia que João era um homem justo, santo, diferente de qualquer outro que já havia encontrado. Havia uma tensão profunda entre o ódio despertado pela acusação e o temor reverente que a figura de João inspirava. Herodes até apreciava ouvir as palavras de João, embora elas ferissem seu orgulho e sua consciência. No entanto, Herodíades, a mulher por quem ele havia abandonado as leis e a moralidade, não partilhava dessa ambiguidade. Para ela, João era uma ameaça que precisava ser eliminada. Por influência de Herodíades, João foi preso. Colocá-lo atrás das grades era uma tentativa de calar sua voz, de abafar o desconforto que suas palavras causavam nos salões de Herodes. Mas mesmo encarcerado, João não podia ser silenciado. Sua presença continuava a incomodar o casal governante. O que não podiam ver
mas sentiam profundamente, era que a força de João não vinha apenas de sua língua afiada ou de suas pregações públicas, mas de sua integridade. Era essa pureza que Herodes temia e que Herodíades odiava. A prisão para João não era o fim de sua missão, mas um novo desafio que ele enfrentava com a mesma fé inabalável que havia demonstrado ao longo de sua vida. Na solidão de sua cela, João teve de lidar com a espera e a incerteza. Aquele que havia sido moldado no silêncio do deserto agora se encontrava novamente confinado, mas em condições muito diferentes. O deserto era um lugar de liberdade espiritual, onde João podia se conectar com Deus sem as distrações do mundo. A prisão, por outro lado, era o resultado de sua fidelidade à verdade, e a escuridão física ao seu redor contrastava com a luz interior que continuava a brilhar em seu coração. Mas mesmo o mais forte dos homens enfrenta momentos de dúvida. Em um desses momentos, João, ainda firme em sua fé, mas questionando o desenrolar dos eventos, enviou alguns de seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Não era uma dúvida sobre o Messias em si, mas uma incerteza natural sobre os desígnios de Deus. João sabia que o Messias traria justiça e redenção, mas os sinais do reino que ele esperava talvez ainda não fossem evidentes para quem estava em uma cela, isolado do mundo. A resposta de Jesus foi carregada de sabedoria e carinho. Ele disse aos discípulos de João: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova. Com essas palavras, Jesus não apenas confirmou sua identidade, mas também lembrou João de que o plano de Deus estava se cumprindo, mesmo que não fosse exatamente como ele imaginava. A fé de João, fortalecida pela confirmação de Jesus, foi suficiente para sustentá-lo nos dias sombrios que se seguiram. Ele sabia que sua missão estava se completando. João não era o centro da história, mas o precursor. Seu papel era apontar para o Cordeiro de Deus, e isso ele havia feito com perfeição. Agora, na prisão, ele aguardava o desfecho que intuía não ser glorioso aos olhos humanos, mas que seria o último testemunho de sua fidelidade a Deus. Enquanto isso, Herodíades arquitetava a ruína de João. Durante uma festa suntuosa, onde Herodes, provavelmente inebriado pelo vinho e pelo clima festivo, ofereceu à sua enteada, Salomé, a promessa de qualquer coisa que ela pedisse após uma dança encantadora, a armadilha foi lançada. Guiada pela mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em um prato. O pedido foi feito em meio a risos e aplausos, mas o impacto sobre Herodes foi devastador. Mesmo não querendo matar João, ele se viu encurralado. Para não perder sua honra diante de seus convidados, Herodes cedeu ao pedido. A tragédia, já anunciada, se cumpriu. A morte de João, brutal e aparentemente sem sentido, pode ser vista como o fim trágico de um profeta incansável. No entanto, para aqueles que compreendem o verdadeiro significado do martírio, sua morte foi a coroação de uma vida de fidelidade. João não buscou o poder, a glória ou os favores humanos. Sua vida foi um constante apontar para Cristo, e em seu martírio ele selou com sangue o testemunho que havia dado ao longo de sua vida. Quando os discípulos de João ouviram sobre sua morte, foram até a prisão, retiraram o corpo e o enterraram. Para eles, a perda foi profunda, mas também sabiam que João havia cumprido sua missão com perfeição. O maior de todos os profetas havia dado sua vida por uma causa maior, e o eco de sua voz continuaria a ressoar muito depois de seu último suspiro. A fé de João, sua coragem inabalável e sua fidelidade inquestionável permanecem até hoje como um exemplo para todos que enfrentam momentos de dúvida, de perseguição ou de solidão.
Sua vida foi uma constante preparação para o encontro com o Messias. E mesmo diante da morte, ele não vacilou em seu compromisso com a verdade. Sua morte, embora terrível, é um testemunho de que a verdadeira grandeza não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com fé e integridade, sabendo que a recompensa não é deste mundo. São João Batista é, para todos os tempos, um símbolo de resistência espiritual e de coragem diante das adversidades. Sua história nos desafia a refletir sobre como estamos dispostos a enfrentar as dificuldades de nossa própria caminhada e até que ponto somos capazes de nos entregar à vontade de Deus, mesmo quando ela nos leva a lugares que jamais imaginamos. A quarta parte da história de São João Batista nos leva a um dos momentos mais profundos e emocionantes de sua jornada: o encontro definitivo com Jesus, o Messias. Este momento, cuidadosamente preparado por uma vida de renúncia, penitência e obediência, foi o ápice de sua missão, o cumprimento de seu propósito. Mas antes de nos debruçarmos sobre esse encontro, precisamos mergulhar no coração de João, em seus anseios e no senso de responsabilidade que ele carregava. Afinal, este não era apenas um encontro entre dois homens. Era o encontro entre o precursor e aquele que ele viera anunciar, o Salvador de toda a humanidade. A missão de João sempre foi clara: preparar o caminho do Senhor. Mas como qualquer ser humano, mesmo dotado de uma fé inabalável, João não estava isento de dúvidas e questionamentos interiores. Ele sabia que o Messias estava próximo e seu coração ardia pela chegada desse momento. Durante meses, ele havia pregado incansavelmente nas margens do Rio Jordão, batizando as multidões e clamando por arrependimento. Sua voz ressoava como um chamado urgente, despertando as consciências adormecidas de seu povo. Mas ainda faltava algo. Faltava o cumprimento da promessa que ele proclamava. E então, em um dia aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Enquanto João estava à beira do Jordão, realizando mais um batismo, ele levantou os olhos e viu uma figura se aproximando. À primeira vista, era apenas mais um homem entre muitos, mas ao olhar mais de perto, algo dentro de João se moveu. Havia uma aura de paz e santidade naquela figura que se destacava em meio à multidão. João sentiu em seu íntimo que aquele era o momento. Jesus, seu primo, mas muito mais do que isso, o Cordeiro de Deus que ele viera anunciar, estava agora diante dele. Os olhos de João e Jesus se encontraram. E naquele instante, sem que precisassem trocar palavras, João compreendeu. O que ele sempre soubera em seu coração agora se tornava realidade. Jesus se aproximou tranquilo, com um sorriso sereno, e pediu a João que o batizasse. João, tomado por um misto de reverência e humildade, hesitou. Como poderia ele, um simples servo, batizar o próprio Filho de Deus? Em sua perplexidade, ele expressou aquilo que parecia óbvio. Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Essas palavras carregadas de humildade revelam o caráter de João de maneira cristalina. Ele nunca buscara a glória para si. Nunca permitira que os olhares admirados das multidões ou o respeito de seus seguidores o desviassem de sua verdadeira missão. Sua grandeza estava em sua profunda compreensão de sua pequenez diante de Deus. E agora, diante de Jesus, ele sentia ainda mais intensamente essa verdade. Mas Jesus, com um olhar de compaixão e sabedoria, insistiu: deixa por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. João obedeceu. Mesmo sem entender completamente o mistério daquele momento, ele sabia que Jesus estava seguindo um plano muito maior do que qualquer ser humano poderia compreender. Ele mergulhou Jesus nas águas do Jordão, e ao erguê-lo, algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. Uma voz clara e poderosa ecoou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
João, testemunha daquele momento sublime, ficou profundamente comovido. Ele havia batizado o Messias e agora tinha a confirmação divina daquilo que seu coração sempre soubera. O Espírito Santo, que ele havia sentido em sua vida desde o ventre de sua mãe Isabel, agora se manifestava de maneira visível, selando a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Esse instante marcou o início do ministério público de Jesus e, para João, foi o ponto culminante de sua missão. Após o batismo de Jesus, algo notável aconteceu. João, que havia sido a voz clamando no deserto, o profeta que reunia multidões às margens do Jordão, começou a se retirar das luzes da ribalta. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Ele havia preparado o caminho e agora era o momento de deixar que o verdadeiro protagonista tomasse o centro do palco. Não houve em João nenhuma resistência, nenhum desejo de manter o status que ele havia alcançado. Pelo contrário, ele demonstrou uma humildade ainda mais profunda. Em uma ocasião, quando alguns de seus discípulos vieram até ele preocupados, dizendo que Jesus estava ganhando mais seguidores do que ele, João respondeu com uma serenidade impressionante: "Importa que ele cresça e que eu diminua." Essas palavras, que ecoam até hoje como um exemplo supremo de humildade, revelam o verdadeiro coração de João. Ele não estava interessado em sua própria glória, mas apenas em cumprir a vontade de Deus. João compreendia seu papel no plano divino e o aceitava com uma obediência exemplar. Essa atitude de João, de recuar com alegria para que Jesus avançasse, é uma das marcas mais profundas de sua santidade. Muitos homens, ao alcançarem certa fama ou reconhecimento, são tentados a agarrar-se a essa posição, a lutar para manter o poder e a influência. Mas João, moldado pelo deserto e pela intimidade com Deus, sabia que sua missão era ser apenas uma seta apontando para o Messias. E ele o fez com uma pureza de coração rara de se encontrar. Entretanto, mesmo com sua missão cumprida, a vida de João ainda reservava momentos de grande provação. Sua denúncia pública contra o casamento ilícito de Herodes e Herodíades o colocara em uma posição perigosa. João não era um homem de meias palavras. Ele denunciava o pecado com clareza, sem se preocupar com as consequências políticas ou sociais de suas palavras. E foi essa postura intransigente que o levou à prisão. Herodíades, ofendida e humilhada pela denúncia de João, alimentou um ódio implacável contra ele. Herodes, por outro lado, sentia uma mistura de respeito e temor por João. Sabia que ele era um homem justo e santo e gostava de ouvir suas palavras, ainda que elas o incomodassem profundamente. No entanto, o desejo de manter sua posição e o medo de desagradar Herodíades o levaram a manter João encarcerado. Mesmo na prisão, João continuava a exercer sua missão. Seus discípulos ainda o procuravam, buscando orientação e conselho, mas o isolamento, as condições adversas e a incerteza sobre seu futuro começaram a pesar sobre ele. Em um momento de vulnerabilidade, João enviou alguns de seus discípulos para perguntar a Jesus: "És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro?" Essa pergunta, vinda daquele que havia proclamado Jesus como o Cordeiro de Deus, pode parecer surpreendente, mas ela revela a profundidade da humanidade de João. Mesmo os maiores santos enfrentam momentos de dúvida e questionamento. Jesus, em sua infinita sabedoria, não respondeu diretamente à pergunta. Em vez disso, disse aos discípulos de João que relatassem o que viam e ouviam. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregada a boa nova. E com essas palavras, Jesus lembrou a João que o reino de Deus já estava se manifestando, que as profecias estavam se cumprindo, ainda que de maneira diferente do que ele talvez esperasse. Essa resposta foi o suficiente para confortar o coração de João. Ele compreendeu que, mesmo em sua prisão, o plano de Deus estava se desenrolando conforme o previsto.
João aceitou seu destino com a mesma fé e coragem que havia demonstrado ao longo de sua vida. Ele sabia que seu caminho não terminaria em liberdade, mas em martírio, e ele estava preparado para isso. A vida de São João Batista, marcada por uma missão tão grandiosa, culmina em um exemplo de fidelidade, humildade e obediência incomparáveis. Sua história continua a inspirar gerações de fiéis, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir a Deus com todo o coração, sem buscar nada em troca. Na quinta parte da história de São João Batista, nos encontramos em um ponto onde as circunstâncias que o cercam tomam um rumo sombrio, porém inevitável. João, aprisionado por ordem de Herodes Antipas, vivia os últimos momentos de sua missão terrena. Era uma vida dedicada, desde o início, ao chamado que Deus lhe confiara. O deserto havia moldado sua alma. A solidão havia fortalecido sua fé, e o anúncio do reino de Deus era o propósito pelo qual ele enfrentaria, agora, o maior de seus desafios: a espera na prisão, sabendo que sua morte estava próxima. O cárcere de João não era apenas uma cela física, era também um espaço de reflexão profunda. Enquanto estava preso, ele tinha consciência de que o mundo exterior continuava a se transformar. Seus seguidores, que ele tão diligentemente havia preparado para a vinda de Cristo, ainda vinham até ele, buscando conselhos, confirmando o que ouviam sobre o ministério de Jesus, mas também compartilhando o fardo da incerteza. Como mensageiro de Deus, João sabia que sua missão estava se aproximando de seu fim. Mas em sua humanidade, os questionamentos surgiam naturalmente. Havia ele feito tudo o que poderia? Havia ele cumprido completamente a tarefa que lhe foi confiada? A prisão trouxe também uma nova forma de provação espiritual para João. Seu espírito, moldado pela liberdade selvagem do deserto, estava agora confinado a um pequeno espaço, cercado por paredes que ecoavam seu silêncio. As noites se tornavam longas, e o tempo, outrora marcado pela ação, agora era preenchido pela contemplação de sua jornada. Era um momento de introspecção, onde João, mais do que nunca, revisava sua vida à luz do chamado que Deus lhe fizera antes mesmo de seu nascimento. Ele havia batizado o Messias, havia testemunhado o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus e ouvira a voz de Deus confirmar que Jesus era seu filho amado. Mas agora, no silêncio da prisão, João precisava de uma última confirmação, uma palavra final que aquietasse suas dúvidas. Foi nesse contexto de incerteza que João, em um gesto de humildade profunda, enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Esse momento revela a profundidade do caráter de João. Ele não tinha medo de questionar, não temia parecer vulnerável. Seu coração buscava a verdade com a mesma intensidade com que sempre pregara a conversão. A dúvida de João não era de incredulidade, mas uma necessidade de ver o cumprimento da promessa que ele havia passado a vida inteira anunciando. A resposta de Jesus, ao ser relatada a João, trouxe paz ao seu coração. Jesus não lhe deu uma resposta direta, mas apontou para os sinais que estavam ocorrendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. João sabia que esses sinais eram a confirmação de que o reino de Deus estava presente. Ele compreendeu que o plano divino estava em curso e que Jesus era de fato o Messias prometido. Esse consolo espiritual foi suficiente para preparar João para o último desafio de sua vida. Enquanto João aguardava em sua cela, a trama contra ele se adensava. Herodíades, a esposa de Herodes, estava decidida a silenciar a voz de João para sempre.
Desde que ele denunciara seu casamento com Herodes como um ato de adultério, Herodíades guardava um rancor profundo. Sua posição de influência sobre Herodes era inegável, e ela sabia como manipulá-lo em momentos de fraqueza. A oportunidade perfeita surgiu durante um banquete suntuoso, uma ocasião em que Herodes, cercado por seus cortesãos e imbuído pelo clima de celebração, seria mais suscetível a ceder aos seus desejos. A festa foi marcada pela luxúria e pela ostentação, como tantas outras que aconteciam nas cortes dos governantes. Herodes, impressionado pela dança de Salomé, filha de Herodíades, prometeu dar a ela o que pedisse, até mesmo metade de seu reino. Era uma promessa feita no calor do momento, sob os efeitos do vinho e da euforia. Mas Herodíades, astuta e determinada, viu ali a oportunidade que tanto esperava. Instruída por sua mãe, Salomé pediu algo que chocou a todos os presentes. Quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O pedido, tão brutal e inesperado, atingiu Herodes como uma lâmina. Ele não queria matar João. No fundo, o tetrarca temia aquele homem santo e justo. Embora preso, João ainda exercia uma influência sobre a consciência de Herodes, algo que Herodíades nunca conseguiu. Mas o orgulho de Herodes falou mais alto. Tendo feito uma promessa na frente de seus convidados, ele não podia recuar. Sua honra, mesmo que perversa, o forçava a cumprir o pedido. Em silêncio, ele deu a ordem. O carcereiro desceu até a cela de João. Não sabemos o que João pensava naquele momento, mas podemos imaginar que ele já sabia o que o aguardava. Ele havia vivido sua vida com uma entrega total à vontade de Deus, e não havia medo em seu coração diante da morte. Seu martírio, anunciado de forma brutal e violenta, seria o último testemunho de sua fidelidade. João, o profeta que não temia os poderosos, agora caminhava para sua morte com a mesma dignidade com que havia vivido. A cabeça de João foi trazida em um prato entregue a Salomé e por ela levada a Herodíades. Era um ato macabro, que revelava a crueldade e o desprezo pela vida humana, mas também a vitória de João, porque mesmo em sua morte, ele permanecia fiel à verdade, à justiça e à missão que Deus lhe confiara. O corpo de João foi recuperado por seus discípulos, que o enterraram com respeito e luto. Para eles, perder o mestre era uma dor indescritível, mas eles sabiam que a morte de João não era o fim. Sua vida havia sido um testemunho de uma verdade maior, e sua missão, embora terrena, tinha um impacto eterno. A morte de João Batista é um marco não apenas pelo seu martírio, mas pelo que ela simboliza. Ele foi o último dos grandes profetas do Antigo Testamento, o elo entre a antiga e a nova aliança. Sua vida foi de total consagração a Deus, desde o ventre de sua mãe até seu último suspiro. João não se encolheu diante do pecado, não cedeu diante do poder corrupto, e sua voz, mesmo silenciada pela espada, continua a ecoar pelos séculos como um chamado à conversão e à fidelidade. Enquanto João completava sua jornada terrena com um sacrifício final, Jesus, seu primo, aquele que ele havia anunciado com tanto fervor, estava a caminho de cumprir o próprio destino redentor. João sabia desde o início que sua missão era preparar o caminho para o Messias, e ele o fez com uma fé inabalável e uma coragem impressionante. Mesmo diante da morte, João permaneceu o servo fiel, aquele que, com humildade, sempre apontou para aquele que viria depois dele. A cabeça de João foi apresentada como um troféu de vingança, mas seu verdadeiro triunfo estava na glória que ele conquistou ao permanecer firme até o fim. Na sexta parte da história de São João Batista, mergulhamos na sua profunda influência espiritual, mesmo após a morte, e na forma como sua missão continuou a ressoar no coração de seus seguidores e nas ações de Jesus.
A trajetória de João não se encerrou com sua decapitação no palácio de Herodes. Seu legado e suas palavras ecoaram nas margens do Rio Jordão, nas vilas da Judéia e, mais importante, no coração daqueles que ele preparou para a vinda do Messias. Agora, no limiar de sua ausência física, podemos ver a força de seu testemunho como uma chama que não se apagou, mas se espalhou silenciosamente através de Cristo e dos primeiros cristãos. Após a morte de João, os discípulos que o seguiam, ainda chocados pelo trágico fim de seu mestre, tiveram de enfrentar um mundo sem a presença daquele profeta que os havia guiado com tanto zelo e firmeza. Quando retiraram o corpo de João e o enterraram, o fizeram em um ato de profunda reverência. Mas esse momento não foi apenas de luto. Para os discípulos de João, a dor de perder aquele que foi seu líder espiritual se misturava a um novo desafio. Como manter viva a mensagem que ele havia pregado com tanto fervor? Aqueles que haviam sido batizados por João e que o seguiam, entenderam que sua missão de anunciar a vinda do Messias não havia sido em vão. Ele havia cumprido seu papel de precursor, e agora o caminho para o Messias estava completamente aberto. Muitos desses discípulos, que se tornariam as primeiras testemunhas do ministério de Jesus, levaram consigo as palavras de João como sementes de fé plantadas em seus corações. A morte de João não foi o fim, mas um novo começo para aqueles que encontraram em Jesus o cumprimento daquilo que João anunciara. Jesus, por sua vez, ao receber a notícia da morte de João, retirou-se para um lugar deserto. Esse gesto de afastar-se da multidão revela o profundo impacto que a morte de João teve sobre ele. Mais do que um simples ato de luto, a retirada de Jesus para a solidão reflete uma conexão íntima entre ele e João. Ambos haviam sido parte de um plano divino, suas vidas entrelaçadas desde antes de seus nascimentos, e agora, com a partida de João, Jesus sentia de maneira mais intensa o peso de sua própria missão. João havia sido o último profeta do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, o primeiro a anunciar diretamente a chegada do reino de Deus em Cristo. O que ele representava era muito maior do que uma figura histórica. Ele era o elo que unia a antiga promessa de salvação ao cumprimento dessa promessa em Jesus. Quando João foi silenciado, Jesus soube que o tempo de sua própria missão estava se aproximando de seu clímax. A morte de João foi um sinal claro de que a oposição ao reino de Deus estava se intensificando e que o sacrifício de Jesus na cruz seria inevitável. Entre os que seguiram Jesus, muitos foram batizados primeiro por João. Essas pessoas haviam sido preparadas por seu chamado ao arrependimento e seus corações já estavam abertos para receber a boa nova de Cristo. Mas o que impressiona é como João, mesmo morto, ainda exercia uma influência significativa sobre o povo. Alguns ainda não tinham total clareza sobre quem era o verdadeiro Messias. Eles sabiam que João era um profeta e sua morte o havia elevado aos olhos do povo como um mártir. Isso nos ajuda a compreender a importância do diálogo que Jesus teve com seus discípulos em Cesareia de Filipe, onde ele lhes perguntou: "Quem dizem os homens que eu sou?" Alguns responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas." A confusão entre João e Jesus, embora compreensível dado o impacto espiritual de ambos, revela como o legado de João Batista havia penetrado no imaginário popular de forma poderosa. João tinha sido tão grande, sua pregação tão implacável, que muitos viam em Jesus uma continuação de sua obra. Mas Jesus, ao ouvir essas respostas, esclareceu o que João sempre havia deixado claro. Ele, Jesus, era o Cristo, o Filho de Deus. A missão de João, afinal, tinha sido exatamente essa: preparar o povo para reconhecer o verdadeiro Messias.
Embora João tivesse se retirado das multidões nos últimos momentos de sua vida, seu impacto continuou a se manifestar de maneiras inesperadas. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, descobrimos que anos depois de sua morte, os discípulos de João ainda existiam e seguiam pregando sobre o batismo de arrependimento que ele havia instituído. Em Éfeso, o apóstolo Paulo encontra alguns desses discípulos e, ao explicar-lhes o batismo no Espírito Santo, ele completa a jornada espiritual que João havia começado. Isso nos mostra que a mensagem de João transcendeu sua vida física e continuou a transformar corações muito além da sua presença. Mas o verdadeiro triunfo de João Batista está na forma como sua vida e morte refletem a essência do discipulado cristão. João havia vivido com total desprendimento. Ele nunca quis glória para si, nunca buscou atrair seguidores que o engrandecessem. Suas palavras, importa que ele cresça e eu diminua, revelam um coração tão focado em Cristo que sua própria vida, sua própria fama e até sua própria sobrevivência eram secundárias diante da missão de preparar o caminho do Senhor. Nesse sentido, João Batista se torna para nós um modelo não apenas de santidade, mas de uma vida totalmente orientada para Deus. Ele nos ensina que o verdadeiro chamado do cristão é apontar para Cristo, vivendo de forma que nossas ações, palavras e escolhas mostrem aos outros o caminho para o Salvador. A humildade de João, sua coragem e sua disposição para enfrentar o martírio são um reflexo da própria cruz que Cristo abraçaria pouco depois. Em sua vida e morte, João foi o arauto da vinda de Jesus e do reino de Deus. Ele nos mostrou que o caminho para a verdadeira grandeza não está nos aplausos do mundo, mas na fidelidade silenciosa a Deus. João preparou o caminho para que todos pudessem encontrar em Jesus a esperança de salvação, e seu martírio foi o selo final de sua entrega total a essa missão. A fé de João, sua vida de sacrifício e a morte que ele enfrentou com serenidade e coragem continuam a ecoar nos corações daqueles que buscam a verdade. Mesmo após seu último suspiro, João Batista permanece vivo nas palavras de Cristo, nas águas do batismo que ele instituiu e na vida daqueles que, como ele, abraçam sua cruz e seguem o Senhor com todo o coração. A sétima parte da história de São João Batista nos convida a mergulhar profundamente nas implicações de seu legado, não apenas como o profeta do arrependimento, mas como uma figura que carregou o peso da antecipação do Messias com uma fé inabalável e uma coragem imensa. Agora, após sua morte, a figura de João não desapareceu do imaginário popular ou da memória espiritual do povo de Israel. Pelo contrário, sua ausência física deixou um vazio que reverberava intensamente, como se sua voz ainda ecoasse nos corações daqueles que haviam sido tocados por sua pregação às margens do Jordão. O martírio de João Batista, de certa forma, marcou o início de uma era de grande tensão espiritual. A verdade que ele havia pregado com tanta veemência, a necessidade de conversão e a iminente vinda do reino de Deus, agora parecia mais urgente do que nunca. A brutalidade de sua morte, a maneira como sua vida foi arrancada em um ato de vingança calculada por Herodíades e a indiferença de Herodes, tudo isso deixou uma marca de inquietação em seus seguidores e no povo de Israel. Os discípulos de João, homens e mulheres que tinham sido profundamente impactados por sua mensagem, sentiram essa ausência com uma intensidade única. Para eles, João não era apenas um líder espiritual. Ele era o símbolo da esperança e da renovação que Deus havia prometido. A morte de João trouxe perguntas dolorosas. Como seria o futuro sem a presença física daquele que preparou o caminho? O que aconteceria com a pregação do arrependimento agora que o precursor do Messias não estava mais entre eles? Entre esses discípulos, muitos encontraram consolo em Jesus, reconhecendo que João, em suas últimas palavras, sempre havia apontado para o Messias.
Para esses homens e mulheres, a transição para seguir Jesus não foi uma ruptura abrupta, mas uma continuação natural do caminho que João lhes indicara. O batismo de João havia preparado seus corações para receber a plenitude do Evangelho de Cristo. E assim, em um movimento quase silencioso, muitos dos seguidores de João tornaram-se também seguidores de Jesus, reconhecendo nele o Cordeiro de Deus, conforme João havia anunciado. No entanto, essa transição não foi imediata ou fácil para todos. Havia entre os seguidores de João aqueles que ainda estavam profundamente apegados à figura do profeta e sua mensagem de arrependimento. Eles viam em João uma figura tão grandiosa que alguns chegaram a crer que ele poderia ser o Messias prometido. Esses discípulos, embora respeitassem Jesus, ainda não conseguiam compreender plenamente a diferença entre a missão de João e a de Cristo. Eles continuavam a se reunir, a seguir os ensinamentos de arrependimento de João, sem perceber que a missão daquele que ele havia anunciado já estava em plena realização. Essa divisão é perceptível mais tarde, no relato dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo encontra alguns dos discípulos de João em Éfeso, anos após a morte de João. Eles ainda praticavam o batismo de arrependimento, mas não tinham ouvido falar do batismo no Espírito Santo que Jesus trazia. Essa passagem nos mostra como o impacto de João permaneceu vivo por muito tempo após sua morte e como sua influência se estendeu para além das fronteiras da Judéia, alcançando regiões distantes. Mas também revela que a transição completa para o Evangelho de Cristo, a mensagem que João havia preparado, ainda não estava totalmente assimilada por todos. Essa tensão espiritual entre o que João representava e o que Jesus trazia reflete também uma dinâmica interna de qualquer alma que busca verdadeiramente seguir a vontade de Deus. João Batista personificava a necessidade de se despir do orgulho, do pecado, da autossuficiência e mergulhar nas águas do arrependimento. Ele não oferecia respostas fáceis, mas sim uma purificação dolorosa e necessária. Jesus, por outro lado, trazia a promessa da redenção completa, da graça e da vida eterna. Para aqueles que haviam seguido João, havia agora uma necessidade de abertura a uma mensagem ainda mais radical e transformadora. A salvação não estava apenas em suas próprias obras de arrependimento, mas na entrega total ao Salvador. Enquanto essa transição ocorria no coração dos seguidores de João, a sociedade como um todo continuava a sentir as reverberações de sua mensagem. A morte de João havia ocorrido sob os olhares atentos do povo, e mesmo aqueles que não o seguiam de perto sabiam que sua execução era um sinal dos tempos. O poder corrupto e imoral de Herodes, a vingança impiedosa de Herodíades, tudo isso simbolizava o conflito entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. A mensagem de João havia sido suprimida de maneira violenta, mas isso não fez com que ela perdesse seu impacto. Na verdade, em muitos aspectos, sua morte amplificou o sentido de urgência que ele tanto pregara. No coração de Jesus, a morte de João também ressoou profundamente. Mais do que uma perda pessoal, pois João era seu primo e precursor, a execução de João simbolizava o início de uma escalada de violência que logo se voltaria contra o próprio Cristo. João havia sido o arauto da vinda do Messias, e agora, com sua morte, o caminho estava claro para o sacrifício final que Jesus faria em prol de toda a humanidade. A vida de João, de certa forma, refletia a própria missão de Jesus. Ambos haviam sido chamados a denunciar o pecado, a clamar por justiça e, por fim, a entregar suas vidas em nome da verdade e da salvação. Essa conexão entre João e Jesus torna-se ainda mais evidente quando olhamos para os momentos finais de ambos. João havia enfrentado Herodes e Herodíades com uma coragem inabalável, sem temer as consequências de sua pregação.
Jesus, por sua vez, enfrentaria Pilatos e os líderes religiosos com a mesma serenidade, sabendo que seu destino seria a cruz. Ambos foram silenciados pela injustiça humana, mas nenhum deles foi vencido pela morte. Assim como João havia sido o precursor do ministério de Jesus, sua morte também prefigurava a paixão de Cristo. Enquanto Jesus continuava sua missão, muitos dos ensinamentos de João permaneciam presentes em suas palavras e ações. Jesus falava frequentemente sobre o arrependimento, a conversão e a urgência de preparar o coração para o reino de Deus. O legado de João estava enraizado em cada pregação que Jesus fazia sobre o perdão e a redenção. João havia plantado as sementes e agora Jesus colhia os frutos de uma colheita espiritual que traria salvação ao mundo inteiro. Para aqueles que tinham conhecido João pessoalmente, a dor de sua perda foi suavizada pela certeza de que ele havia cumprido sua missão com perfeição. Eles sabiam que João estava unido a Deus de uma maneira que transcende a compreensão humana e que sua morte não havia sido em vão. O sangue de João, derramado injustamente, tornou-se uma oferta de sacrifício que preparou o mundo para o sacrifício supremo de Cristo na cruz. Ambos, em suas vidas e mortes, haviam sido instrumentos da misericórdia divina. Com o passar do tempo, a figura de João Batista foi se tornando um símbolo de fidelidade, coragem e abnegação, inspirando gerações de cristãos a viverem com a mesma dedicação ao chamado de Deus. Embora João tivesse sempre apontado para Jesus, sua própria vida se tornou um testemunho duradouro da importância de viver para algo maior do que si mesmo, de abraçar o chamado divino com todo o coração, independentemente do custo. A história de São João Batista, em todas as suas reviravoltas e momentos cruciais, continua a nos convidar a refletir sobre o que significa preparar o caminho do Senhor em nossas próprias vidas, sobre o preço da verdade e sobre a coragem necessária para seguir a Deus até o fim. Na oitava parte da história de São João Batista, encontramos o momento em que sua mensagem transcende as fronteiras de sua própria vida, ecoando além de sua morte e assumindo um significado ainda mais profundo nas primeiras comunidades cristãs. Mesmo com sua voz silenciada pela crueldade de Herodes, o legado espiritual de João não foi interrompido. Pelo contrário, sua vida, marcada por um zelo apaixonado por Deus, continuou a inspirar não apenas os que o conheceram pessoalmente, mas também aqueles que ouviram falar de suas palavras e do impacto transformador que ele teve sobre Israel. O impacto da vida e morte de João foi sentido profundamente entre os discípulos de Jesus. Sabiam que ele, mais do que qualquer outro profeta, havia desempenhado um papel essencial na preparação do caminho para o Messias. Quando Jesus tomou o lugar que João havia pavimentado com seu ministério de arrependimento, as palavras de João assumiram uma clareza ainda maior. João havia dito: "Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar." E assim, após a morte de João, aqueles que o seguiram começaram a compreender com mais profundidade o significado dessas palavras. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, prometido por Jesus, revelava uma dimensão mais ampla da conversão que João havia iniciado. Em uma das mais significativas reviravoltas espirituais que surgiram após a morte de João, encontramos um dos momentos mais comoventes dos evangelhos, quando Jesus falou abertamente sobre João à multidão que o seguia. Após a partida dos discípulos de João, que tinham trazido a pergunta inquietante do profeta preso: "És tu aquele que havia de vir?" Jesus fez uma declaração impressionante sobre João. Ele disse: "Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele."
Essa frase, tão poderosa e carregada de significados, refletia a grandeza incomparável de João e, ao mesmo tempo, a grandiosidade do reino que Jesus estava inaugurando. Quando Jesus proclamou que João era o maior dos nascidos de mulher, ele estava afirmando algo que poucos poderiam compreender totalmente naquele momento. João não havia realizado milagres grandiosos, não havia curado doentes ou ressuscitado mortos. Ele era, em sua essência, um profeta da palavra, um homem que viveu e morreu pregando a necessidade de conversão. Sua grandeza, portanto, não residia nos atos espetaculares, mas na pureza de seu chamado e na fidelidade absoluta à sua missão. João fora o último dos profetas do Antigo Testamento, o último a anunciar a vinda do reino de Deus. Seu papel era singular e irrepetível. Entretanto, a frase seguinte de Jesus, de que o menor no reino dos céus era maior do que João, sugere algo ainda mais profundo. João, por mais grandioso que fosse, não viveu para ver a consumação plena da promessa que ele havia pregado. Ele preparou o caminho para Cristo, mas não estava presente para testemunhar a ressurreição, o Pentecostes e a expansão do reino de Deus que se seguiu. O reino que Jesus estava trazendo era algo que ultrapassava as expectativas até dos maiores profetas. João, que era o maior entre os nascidos de mulher, ainda fazia parte de uma era de antecipação, enquanto aqueles que abraçassem a plenitude da vida em Cristo, mesmo os mais humildes e pequenos, participariam da realização final da promessa de Deus. Esse elogio de Jesus a João, no entanto, não diminui em nada o papel extraordinário que ele desempenhou. Pelo contrário, reafirma a importância fundamental de João na história da salvação. Ele foi o arauto de uma nova era, aquele que, com seu batismo de arrependimento, preparou o coração do povo para receber algo ainda mais sublime, o batismo no Espírito Santo. Para os discípulos de Jesus, ouvir essas palavras deve ter sido um consolo e uma confirmação de que seguir João havia sido o início de uma jornada mais profunda rumo ao coração de Deus. Outro momento significativo em que vemos a presença de João ainda viva no ministério de Jesus é quando Herodes, ao ouvir falar dos milagres de Cristo, fica perturbado e diz: "É João Batista, a quem eu mandei decapitar. Ele ressuscitou dos mortos." Essa frase revela o peso da culpa que Herodes carregava mesmo após a morte de João. Herodes sabia, em seu íntimo, que havia cometido uma grande injustiça. Ele não conseguia escapar da sombra de João. E agora, ao ouvir sobre Jesus, sua consciência o atormentava. A lembrança de João Batista perseguia Herodes. E isso demonstra que a mensagem de João, ainda que suprimida pela violência, permanecia viva nas mentes daqueles que o haviam conhecido, mesmo entre aqueles que haviam causado sua morte. O fato de Herodes temer que João tivesse ressuscitado também revela algo fascinante: a percepção de que a mensagem de João e o ministério de Jesus eram inseparáveis. Para Herodes, o poder que ele agora via em Jesus parecia ser uma continuação direta do poder que ele reconhecera em João. Embora Herodes não entendesse o pleno significado de quem Jesus era, ele sentia que o movimento iniciado por João estava longe de ser extinto. Essa percepção equivocada de Herodes, no entanto, servia para reafirmar algo verdadeiro. João havia preparado o caminho de maneira tão profunda que Jesus, ao assumir o ministério público, caminhava sobre as fundações espirituais que João havia estabelecido. Com o avanço do ministério de Jesus, o papel de João se tornou cada vez mais claro para os primeiros cristãos. Ele não apenas fora o precursor, mas também o exemplo de como se deveria viver e morrer pela verdade. Seu martírio, longe de ser um evento isolado, tornava-se um reflexo do próprio sacrifício de Cristo. Para os seguidores de Jesus,
João era a prova viva de que o reino de Deus não seria conquistado sem oposição e que o preço da fidelidade poderia ser alto. A morte de João foi a primeira de muitas que viriam, mas ela também serviu como um testemunho de coragem e fé inabaláveis. No decorrer do tempo, a vida de São João Batista se tornou um modelo para a igreja nascente. Sua abnegação, seu desapego das coisas do mundo e sua total dedicação a Deus se tornaram exemplos de santidade que os primeiros cristãos se esforçaram para imitar. Os seguidores de Cristo, especialmente aqueles que sofreram perseguições nos primeiros séculos, viam em João o símbolo de resistência diante da injustiça e da opressão. Assim como ele não temera confrontar Herodes, eles também foram chamados a confrontar os poderes deste mundo, sem jamais renunciar à verdade. Com o passar dos anos, a veneração a São João Batista cresceu e seu nome foi honrado em todo o mundo cristão. Suas palavras, gravadas nos evangelhos, ecoaram em cada geração, chamando os fiéis ao arrependimento e à preparação para o encontro com Cristo. João Batista, aquele que viveu para apontar o caminho, agora apontava, através dos séculos, o caminho para a igreja que ele ajudara a preparar com seu exemplo e com seu sacrifício. E assim, o legado de João Batista se consolidou como um dos pilares da fé cristã. Seu nome imortalizado não apenas como o precursor de Cristo, mas como o homem que, com uma humildade radical, abraçou a missão que Deus lhe confiou e com uma coragem extraordinária deu sua vida em nome da verdade. Na nona parte da história de São João Batista, adentramos o impacto espiritual e emocional que sua morte teve sobre aqueles que permaneceram, principalmente seus discípulos e os primeiros seguidores de Jesus. A perda de João foi um golpe que reverberou não apenas entre seus mais próximos, mas em todo o Israel. Aquele que era visto como a voz que clamava no deserto, o profeta poderoso e austero, o homem que enfrentou reis e autoridades com a força da verdade, agora estava morto. Seu corpo havia sido entregue à terra, mas sua memória, seu exemplo, permanecia viva, alimentando a fé daqueles que se preparavam para uma nova era de esperança, mas também de tribulação. Para os discípulos de João, sua morte foi mais do que o fim de uma era profética. Foi o começo de uma profunda crise espiritual e de identidade. Estes homens e mulheres haviam dedicado suas vidas a seguir o profeta. Haviam sido batizados por ele no Rio Jordão e experimentado o poder de sua mensagem, que exigia arrependimento, mudança de vida e uma conversão interior radical. Mas agora, sem a liderança de João, sem sua presença física para orientá-los, o que seria deles? Eles precisariam encontrar seu lugar em um mundo onde o Messias já havia chegado, mas a transição para o ministério de Jesus não seria imediata nem fácil para todos. Aqueles que ainda mantinham viva a memória de João Batista, especialmente entre seus discípulos mais fervorosos, carregavam dentro de si uma mistura de dor e expectativa. A dor era compreensível. Perderam aquele que, aos seus olhos, era um homem que vivia em perfeita conformidade com a vontade de Deus. A expectativa, por outro lado, nascia do fato de que, mesmo em sua ausência, eles tinham visto a confirmação do que João tanto pregara. O Messias havia chegado e tudo estava prestes a se cumprir. Entre esses seguidores havia diferentes respostas à morte de João. Alguns, ao entenderem que João sempre apontou para Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus, imediatamente reconheceram a continuidade entre o ministério de ambos. Esses discípulos fizeram a transição natural de seguir João para seguir Jesus, compreendendo que o batismo de arrependimento que João pregava era apenas o início de uma jornada espiritual mais profunda, a qual Jesus agora lideraria. Para eles, Jesus representava a culminação do chamado de João.
Seus corações, já preparados pelo profeta, agora se abriam para receber a plenitude da graça de Cristo. Mas havia também aqueles que, mesmo reconhecendo o valor de Jesus, ainda estavam profundamente apegados à figura de João. Para esses, João era mais do que o precursor. Ele era o modelo de vida austera e de justiça. Eles viam nele um homem que desafiou os poderosos, que pregou a verdade sem medo das consequências, que se dedicou inteiramente ao serviço de Deus, sem jamais buscar qualquer glória pessoal. Para esses seguidores, a ideia de que o Messias pudesse ser alguém diferente de João ainda não estava completamente assimilada. É nesse contexto que começamos a perceber um fenômeno interessante. A influência de João Batista não desaparece com sua morte. Ao contrário, ele começa a ser visto como uma figura quase lendária, um mártir que deu sua vida pela verdade. Em várias partes da Judéia, e até mesmo além, comunidades ainda falavam sobre João, sobre seu batismo e sua mensagem de arrependimento. E mesmo depois de Jesus ter iniciado seu ministério, o impacto de João ainda era tão poderoso que algumas pessoas o confundiam com o Messias. Isso é evidente quando Jesus pergunta a seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" E alguns respondem: "Uns dizem que és João Batista, outros Elias." Essa confusão revela a imensa reverência e respeito que João Batista ainda inspirava, mesmo após sua morte. Nesse ponto, a pergunta que ecoa entre seus seguidores é: como reconciliar a perda de João com a missão que ele havia iniciado? Como entender que o homem que anunciou a chegada do Messias agora estava morto antes de ver a plena realização daquilo que tanto pregara? Esses sentimentos de luto e questionamento eram profundos, mas também faziam parte de uma preparação espiritual para algo maior. Os discípulos de João estavam, talvez sem saber, sendo conduzidos a uma compreensão mais ampla do plano de Deus, no qual o sofrimento, a perda e até a morte tinham um significado redentor. Entre os primeiros cristãos, especialmente entre aqueles que tinham uma ligação próxima com João, sua morte começou a ser vista como um modelo do que significava ser fiel até o fim. O martírio de João, assim como o de muitos que viriam depois, não era apenas uma tragédia, mas um testemunho vivo de que a verdade de Deus valia qualquer sacrifício. A morte de João foi, de certa forma, o prenúncio da paixão de Cristo. Assim como João enfrentou a ira de Herodes por denunciar o pecado e a injustiça, Jesus enfrentaria as autoridades religiosas e políticas por confrontar o mal em suas formas mais profundas. E assim como João não se esquivou da morte, Jesus também abraçaria seu destino na cruz. Quando Herodes ouviu sobre os feitos de Jesus e, perturbado, pensou que João havia ressuscitado, isso revela mais uma camada da influência de João sobre a sociedade da época. Herodes, em seu medo e culpa, não conseguia escapar da memória de João. A imagem do profeta martirizado o assombrava, e ele temia que o poder que João demonstrara em vida agora estivesse se manifestando em Jesus. Essa reação de Herodes não era apenas um reflexo de sua culpa, mas também um testemunho do poder duradouro de João. Mesmo morto, João continuava a desafiar os poderosos, a incomodar as consciências daqueles que sabiam que haviam cometido uma grande injustiça. Enquanto isso, os discípulos de João, aqueles que estavam prontos para seguir o caminho de Jesus, encontraram em Cristo a plenitude de tudo o que João havia prometido. Jesus não era apenas o cumprimento das profecias de João, ele era a encarnação do reino de Deus que João tanto pregara. Aqueles que se uniram a Jesus perceberam que o batismo de arrependimento de João era apenas o primeiro passo em uma jornada espiritual muito maior. Uma jornada que culminaria no Pentecostes, quando o Espírito Santo seria derramado sobre todos os que acreditassem.
Mas mesmo depois de tantos acontecimentos, alguns dos discípulos de João ainda mantinham viva sua prática de batismo e arrependimento, sem compreender totalmente o papel de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, vemos Paulo encontrando discípulos de João em Éfeso, que ainda seguiam sua prática sem conhecer o batismo no Espírito Santo. Isso mostra como a influência de João perdurou, não como uma resistência ao novo que Jesus trazia, mas como um reflexo da profunda marca que João havia deixado. Esses discípulos, ao ouvirem de Paulo sobre o Espírito Santo, finalmente perceberam que João havia plantado as sementes e que Jesus era a colheita prometida. O legado de João, portanto, não foi apagado pela sua morte. Ele continuou a ser uma figura fundamental na memória espiritual da igreja primitiva, um símbolo de fidelidade, coragem e sacrifício. Seus discípulos, mesmo nos momentos de dúvida e transição, encontraram em sua vida e morte um chamado contínuo para seguir o Messias que ele havia anunciado. João preparou o caminho de maneira tão completa, tão fiel, que mesmo após seu martírio, sua voz ainda ecoava nas pregações de Cristo e nos corações de seus seguidores. A história de João Batista não terminou com sua morte, mas se fundiu com a história de Cristo. E assim, sua missão continuou viva no coração da igreja, um testemunho eterno do poder da fé e da verdade. Na última parte da vida e legado de São João Batista, aprofundamos na sua importância não apenas como precursor de Cristo, mas como um modelo atemporal de santidade, fé e entrega total à vontade de Deus. Quando refletimos sobre sua jornada, não podemos ignorar o impacto que sua vida teve, tanto nas gerações que o seguiram de perto, quanto naquelas que, séculos depois, continuariam a encontrar inspiração em sua fidelidade inabalável. João Batista, mais do que um profeta, foi o homem que encarnou em sua vida os princípios de uma fé austera, pura e completamente voltada para o cumprimento do propósito divino. Logo após sua morte, o impacto de João começou a se expandir para além da Judéia. Os rumores de seu martírio chegaram a todas as partes da região, carregados pela indignação dos que o amavam e pela perplexidade dos que o temiam. Para muitos, especialmente os humildes e marginalizados, João era a única voz que havia falado diretamente ao coração do povo, sem os intermediários do templo ou as formalidades da elite religiosa. Ele era o profeta que andava entre eles, o homem que se vestia como eles, que comia o que a terra oferecia e que pregava com uma autoridade que não vinha de títulos, mas de uma vida de profunda comunhão com Deus. João nunca buscou o poder, nunca procurou elevar-se acima dos outros. Ele rejeitou as cortes luxuosas e as cerimônias pomposas, preferindo as margens do Rio Jordão, onde sua mensagem alcançava os corações dos que estavam cansados e sobrecarregados pela opressão espiritual e política da época. João falava de arrependimento, mas também de esperança. A vinda do Messias era para ele a promessa de que Deus não havia abandonado o seu povo. Em meio à sua pregação ardente e muitas vezes dura, havia uma luz de expectativa de que algo novo estava para nascer, algo que traria redenção e paz. Essa esperança era o que movia muitos de seus seguidores, especialmente aqueles que se encontravam em um estado de profunda angústia espiritual. Homens e mulheres que haviam perdido a fé em um sistema religioso corrompido encontraram em João a chance de recomeçar. Para eles, o batismo nas águas do Jordão não era apenas um rito externo, mas uma renovação interior, uma preparação para o que estava por vir. Quando João dizia: "Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo", ele estava apontando para algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Após sua morte, esse sentimento de preparação ainda pairava sobre seus seguidores.
Muitos deles se perguntavam como essa promessa seria cumprida. Agora que João não estava mais fisicamente presente, o que viria a seguir? Para alguns, a transição para seguir Jesus foi natural, pois João já havia deixado claro quem era o verdadeiro Messias. Mas outros ainda lutavam para conciliar o fato de que o profeta que eles haviam seguido fielmente havia sido silenciado por um governante corrupto. Onde estava a justiça divina? Onde estava o reino de Deus que João tanto proclamara? No entanto, foi justamente nesse momento de incerteza que a verdadeira profundidade do testemunho de João começou a emergir. Seu martírio, longe de ser uma derrota, tornou-se um sinal de sua total fidelidade a Deus. João havia sido fiel até o fim, mesmo diante da morte mais brutal. Sua vida, como uma oferta completa a Deus, agora se tornava um exemplo para todos os que o seguiram e para aqueles que viriam depois. João não apenas preparou o caminho para Jesus, ele também preparou o coração de seus seguidores para entenderem que a verdadeira fé exige sacrifício e que o reino de Deus não se manifestaria através de vitórias políticas ou demonstrações de poder terreno, mas através de corações transformados e de uma entrega completa à vontade de Deus. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, João Batista foi uma figura reverenciada e respeitada. Embora o ministério de Jesus tivesse se expandido e novas comunidades cristãs começassem a surgir, o exemplo de João continuava a inspirar e a moldar a compreensão do que significava ser um verdadeiro seguidor de Cristo. A pureza de sua vida e a força de sua pregação eram vistas como um lembrete constante de que o caminho da fé exigia uma renúncia radical ao mundo e uma abertura total ao mistério de Deus. Quando Jesus falou sobre João após sua morte, suas palavras ecoaram profundamente entre seus seguidores. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Essa afirmação, vinda do próprio Cristo, colocou João em um lugar de honra inigualável. Mas Jesus também acrescentou algo que surpreendeu muitos: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essas palavras, enigmáticas à primeira vista, revelam um mistério profundo. João foi o maior entre os homens porque foi o último e maior profeta da antiga aliança, aquele que viu e anunciou a chegada do Messias. Mas ele também representava o limiar entre duas eras, a antiga e a nova. Com a chegada de Jesus, o reino de Deus havia se manifestado de forma plena, e aqueles que abraçavam essa nova realidade espiritual, mesmo os menores no reino, participavam de algo ainda maior do que João havia experimentado. Essa revelação não diminui a grandeza de João, mas coloca sua missão em um contexto ainda mais sublime. Ele era o precursor, aquele que pavimentou o caminho para que todos pudessem entrar no reino de Deus. E é por isso que, até hoje, São João Batista continua sendo venerado como um dos maiores santos da história cristã. Sua vida e seu testemunho transcendem o tempo, falando diretamente aos corações de todos os que desejam seguir a Deus com integridade e coragem. Mesmo após a morte de João, suas palavras continuaram a ressoar. Seus discípulos, muitos dos quais se tornaram seguidores de Jesus, levaram consigo a memória de sua pregação e a força de sua vida. Eles sabiam que João, em sua humildade, nunca buscou atrair seguidores para si, mas sempre apontou para Cristo. E foi essa humildade, essa entrega completa à missão que Deus lhe deu, que tornou João não apenas o maior dos profetas, mas um exemplo perene de santidade. Ao longo dos séculos, a figura de São João Batista foi se tornando um símbolo de fidelidade e arrependimento. Na arte sacra, ele é frequentemente retratado com uma cruz simples, vestindo peles de camelo e apontando para Jesus. Essa imagem capta a essência de sua vida. João não buscou sua própria glória, mas viveu e morreu para apontar o caminho para o Salvador.
Seu dedo, sempre apontado para Cristo, lembra a todos os que o contemplam que nossa vida, assim como a dele, deve ser vivida em direção a Deus. Assim, ao concluir a história de São João Batista, vemos que sua vida e morte foram muito mais do que uma preparação para a vinda de Cristo. Elas foram, em si mesmas, um exemplo de como viver na verdade, na humildade e na completa confiança na vontade de Deus. João nos ensinou que o caminho para Deus passa pela renúncia a si mesmo, pelo confronto com a injustiça e pela coragem de permanecer fiel até o fim, mesmo que esse fim nos leve ao martírio. E assim, João continua a nos inspirar. Ele é um modelo para todos os que desejam viver de maneira autêntica, servindo a Deus com todo o coração. Sua vida foi uma proclamação viva de que o reino de Deus está próximo e de que devemos preparar nossos corações para recebê-lo. Como o último dos grandes profetas e o primeiro a anunciar diretamente o Messias, João Batista permanece, até hoje, um farol de luz para todos os que desejam caminhar na fé, na esperança e na caridade. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Se essa história de São João Batista tocou o seu coração, deixe um comentário com a sua opinião, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e não se esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança.